os vice-prefeitos aqui presentes, ex-prefeitos, o senhor Francisco Teixeira, secretário de Infraestrutura e Hídrica do Ministério, com duas boas-vindas, aos secretários Tadeu Alencar, Aldo Santos, Almir Cirilo, Márcio Stefanes, Altino Nascimento, Laura Gomes, Antônio Carlos Maranhão, Evaldo Costa, ao líder do nosso governo na Assembleia, o deputado Valdemar Borges, a deputada Raquel Lira, o deputado Aldaci Amorim, o deputado Marco Antônio Dourado, o deputado Júlio Cavalcante, o deputado Ângelo Ferreira, o deputado Claudiano Filho, José Humberto Cavalcante, Vinícius Labanca, ao presidente da Compesa, Dr. Roberto Tavares. Quero cumprimentar o Dr. Tito França, presidente da Câmara Municipal de Pesqueira, em seu nome e em nome do vereador Pio Farias. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores e vereadoras aqui presentes. Também um cumprimento aos membros do Conselho de Desenvolvimento Municipal, de todos os municípios do Agreste, do Sertão aqui presentes, e os membros do Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável, a quem dou as boas-vindas, agradeço pela presença, pois hoje estamos iniciando e instalando o trabalho da primeira Conferência Pernambucana de Convivência com a Estiagem, um trabalho que tem que ser concluído até novembro, como pactuamos, para que a gente possa ter a visão de cada município do semiárido, seja do sertão ou do agreste, a visão das obras necessárias, das ações de educação ambiental, das ações para a economia, para a reconstrução econômica, para que a gente saia de uma visão de só tratar dessa questão quando a estiagem chega, para a gente tratar da estiagem quando a chuva chegar e poder estruturar cada recanto de Pernambuco e cada município, como estamos tendo aqui a oportunidade de ver uma visão macro de uma macro-região que é o Agreste. Tenho muita fé e muita crença de que essa conferência ela vai legar para a nossa gente um balizamento, uma bússola para os movimentos sociais, para os prefeitos, para os vereadores, para o governo estadual, para o governo federal, saber o que é que falta fazer em cada recanto para a gente garantir a travessia nos tempos de estiagem. É uma pequena adutora, é uma barragem, é um reflorestamento, é um barramento sucessivo, qual é um poço profundo, o que é que cada comunidade sabe, o povo sabe muitas vezes mais até do que os técnicos, o que precisa ser feito para que a gente possa garantir a sobrevivência nas grotas, nos pés de serra, nos lugarejos mais afastados aqui dos grandes centros urbanos. Então eu quero saudar a todos, pedir aos prefeitos e prefeitas aqui presentes um grande engajamento das equipes municipais, pedir ao movimento social, às igrejas, aos sindicatos, às cooperativas, às centrais, todas, que possamos militar nessa causa, para que até novembro a gente possa ter, de cada recanto, o seu livro, refletindo o debate, intenso debate, que não se faça isso trancado numa sala ou com meia dúzia de pessoas, mas que cada município possa fazer, em cada vila, em cada povoado, este debate. Nosso time está vendo exatamente a sistematização, as informações básicas, o passo a passo como fazer, para todo mundo fazer mais ou menos do mesmo jeito, para que a gente fale a mesma linguagem, para que no final a gente possa juntar tudo e ter realmente uma estratégia de convivência com os eixos da educação, com os eixos da sustentabilidade, do restauro da base econômica que sofreu tanto com essa estiagem. Por isso, a minha palavra de crença, vou e desejo participar o quanto seja necessário desse esforço, estimulando a que todos façam o mesmo, arrumem um tempo, seja à noite, seja no final de semana, para que a gente possa consolidar essa reflexão. Acho que muito bom que
largada da conferência aconteça no dia em que a gente dá ordem de serviço a uma obra estruturadora da vida de mais de 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas. E esse olhar sobre o agreste pernambucano não é um olhar só da adutora do agreste. Nós colocamos no programa de governo, no qual disputamos as eleições em 2006, entre os 4 eixos estruturadores daquele programa, um tratava de recursos hídricos especialmente. E em muitos debates que fui em universidades, em categorias, muitas vezes no Recife, as pessoas perguntavam por que a água? E muitos não sabiam o grande desafio do abastecimento d'água que vivia tanto a cidade do Recife, que vivia em racionamento há 30 anos, a região metropolitana, muito menos a situação do sertão e do agreste e das nossas zonas da mata. Uma situação que chegava às cidades ribeirinhas do São Francisco. Petrolina tinha bairros sem abastecimento de água, com uma realidade que se espalhava em Cabrobó, que tinha em Santa Maria, que tinha em Lagoa Grande, em Orocó, passando aquele rio maior do mundo, e a sede nos bairros, nas periferias, nas novas moradas construídas pelo povo. Também era assim nas beiras de rio, tanto da Mata Sul quanto da Mata Norte pernambucana. E nós fizemos um debate para colocar isso no programa de governo. E traduzimos o programa de governo em ação nos seminários do Todos por Pernambuco, que fizemos em 2007. Nós identificamos as situações mais críticas e transformamos muita coisa em projeto de engenharia, que não é uma coisa singela de fazer. Uma reflexão sobre recursos hídricos nos levou a consolidar Pirapama ainda no PAC 1 como a prioridade número 1 do Estado para retirar, como retirou, a região metropolitana da situação de esgotamento que se vivia. A gente também tocou uma série de outras obras e adutoras, como no PAC 1, a própria adutora do Pajeú, que foi uma exigência também da contrapartida à transposição do Rio São Francisco. Ora, o São Francisco o Pajeú desce com água até o São Francisco. O povo do Pajeú todo com sede. E a gente vê uma transposição sem água voltar. Foi ali que essa adutora, que já inaugurou-se a primeira etapa este ano, já com a presença da presidenta em Serra Talhada, e que iremos entregar até Afogados em julho próximo, ao lado de obras como a adutora do Camevô, como a adutora do Sirigi lá na Mata Norte, que vem mudando a hidrologia da Mata Norte de forma acelerada nos últimos anos, mas quero agora me deter à questão do agreste. O filme falou, o Marinho deu uma aula ali de hidrologia, certamente ele está estudando engenharia com o Almir Cirilo à noite. Ele falou exatamente aquilo que poucas pessoas sabem. Quem não é dessa área, quem não teve contato com a literatura, com as informações técnicas dessa área, é que o agreste pernambucano é a situação mais difícil de água, não é de Pernambuco, é do Brasil. Segundo a Agência Nacional de Águas, é onde tem menos água e mais gente, é no agreste de Pernambuco, em todo o Brasil. E o Brasil é um país rico em água, mas uma água mal distribuída, tem muita água, não tem pouca gente. E o agreste, diferente do sertão, não tem água de subsolo, como nós temos já aqui na bacia do Jatobá, como tem no sertão mais distante, na bacia de Fátima, como tem lá na Serra do Araripe. É difícil no agreste encontrar um poço com água doce e muita água. A gente, de outro lado, não tem grandes rios, e os rios muito sofridos. Haja vista o Ipujuca, o próprio Capibaribe, haja vista o Rio Una, se a gente viu o Rio Iumas, e tantos o Canhoto, e tantos outros rios que são rios mais fracos e com grande dano causado pela própria ocupação do território, pelo crescimento da população do agreste. Nós fizemos, e é pouco conhecido isso, 2 projetos importantes de captação de recursos, e captamos recursos não só para a bacia do Capibaribe,
pelo Banco Mundial, como também recentemente pelo Banco Interamericano, pelo BID. Nós captamos recursos para o rio Ipojuca. Para quê? Para a gente começar o processo de saneamento desde aqui em Poção, Cazuza, desde Poção de nasce o Caparibe, descendo as principais cidades do Caparibe, do Alto Caparibe, vão ser todas saneadas, como estamos usando recursos do próprio projeto de interligação de bacias de São Francisco para sanear muitas cidades que são de afluentes do São Francisco, usar para o rio Caparibe e usar agora para o rio Ipojuca. Só esses dois projetos, eles vão à casa de mais de R$1.200.000.000 ao longo, onde vai ter capacitação também para todos os que fazem comitê de bacia, para projetos de reflorestamento, para saneamento, para educação ambiental, para que a gente possa restaurar esses rios. Não é só trazer água do São Francisco, a gente pode trazer e ter mais água perto da gente, se a gente cuidar melhor da natureza. Então, ao lado da adutora do Agreste, nós estamos tendo um olhar sobre a água que já tem no Agreste. Estamos fazendo um conjunto de barragens que há muito Pernambuco não via esse conjunto de barragens. Que justiça se faça, e é preciso que se faça, durante muito tempo a gente não teve um olhar daqueles que podiam estar discutindo a acumulação de água, sobretudo do DENOX. Não tivemos o olhar do DENOX que outros tiveram e nos faltou. Nesse momento nós estamos investindo pesadamente. Para vocês terem uma ideia, neste momento que eu estou falando aqui, nós estamos em obra uma quantidade de barragens em Pernambuco que vai acumular água, 25% de acumulação de tudo que tem de barragem em Pernambuco. E vão ser entregues essas barragens até 2014. Aqui próximo mesmo, duas grandes barragens, a barragem de Venturosa, a barragem de São Bento do Una, mas temos a barragem do Cajueiro, temos potenciais de barragem, a barragem de Brejão que está em obra, mas temos potenciais que estão sendo utilizados. Eu queria dizer aqui que a gente vai estar lançando já nos próximos dias, dentro desse convênio que eu falei com o Banco Mundial, algo que é muito importante para todas as obras de abastecimento d'água, grande, pequena, média, e tudo que for obra nos municípios, que é o rastreamento, fazer toda a topografia do território pernambucano. Como é que faz isso? Nós fizemos isso de maneira experimental para as barragens da Mata Sul. Se a gente tivesse esperado por a topografia tradicional, hoje ainda não teria obra lá. Porque a gente tem que fazer a topografia dos rios, para ver que quantidade de água desce rio abaixo, que tipo de solução nas barragens que estamos fazendo de contenção. Quando vimos que aquilo levaria anos para fazer, haja visto o que aconteceu com as enchentes do rio Caparibe na cidade do Recife, a maior delas foi em 67, levou-se de 67 a conclusão de Jucazinho, levou-se 30 anos para fazer 4 barragens para segurar as águas sobre o Recife. Nós temos que fazer em 3 anos e vamos fazê-las. Devemos fazer, contratamos um avião que faz voos mais baixos, com equipamentos que poucos equipamentos desses tem no mundo, para fazer a topografia por laser, que é uma topografia que tem precisão. Nós estamos contratando, o Banco Mundial autorizou, depois de um grande debate, se poderia fazer, se não poderia fazer, como fazer, de todo o território pernambucano. O que é que acontece com isso? A partir daquela data, se você for fazer uma estrada no seu município, vicinal, se você for fazer uma escola, se você vai fazer uma pequena barragem, você já tem a topografia do seu município feita. Seremos o primeiro estado do Brasil a ter todo o território feito a topografia. E com certeza isso vai agilizar tudo que a gente tem por fazer de obras de pequenos sistemas.
aqui sabe muito bem, faz um convênio com a FUNASA ou com o governo do estado para fazer um pequeno sistema de abastecimento de água. Exige lá a topografia. Arrume um topógrafo para ir fazer, só se for conhecido, só se for um camarada, alguém que seja do lugar, que tenha interesse, que tenha... porque é uma coisa, não é singelo fazer com a quantidade de obras que tem aqui, fora daqui. Com certeza a gente vai dar um passo muito importante. Uma outra importante ação integrada à questão da adutora do Agreste é exatamente o ProRed. O ProRed, nós chamamos, não adianta fazer a barragem, trazer água do São Francisco, quando chegar dentro da cidade, aqueles canos velhos, como pesqueira mesmo sabe como é que é essa história aqui, né? Muitas cidades, os canos velhos, sistema antigo, cheio de gambiarra, de gente que furou ali como pôde, porque não apareceu ninguém para furar, e não tem as caixas d'água direita, a pressão se aumentar estoura os canos. Nós estamos fazendo investimentos nesta região da adutora do Agreste, para que case uma coisa com outra, de mais de 200 milhões de reais dos recursos do Estado e da Compesa, projetos feitos dentro de casa. Contratamos engenheiros para fazer isso, engenheiros jovens que foram desenvolvendo dentro da Compesa cada um desses projetos, para ir para a licitação, para construir em cada cidade, que, sobretudo aquelas que tinham mais problemas, a solução da distribuição d'água depois que chega na cidade. E também poupando água, porque esses sistemas velhos têm muito vazamento. Então você já tem pouca água, produz a água, bota para perder a metade, não está certo. Tem que cuidar também de fazer essas novas redes. Eu digo isso para que se perceba que há um projeto, na verdade, há um planejamento de caráter geral. Aqui não estamos falando de uma obra ou de um puxadinho, não estamos falando de um puxadinho, nós estamos falando de uma visão estruturadora, aonde chamamos a participação dos municípios, aonde temos a participação do governo federal, para uma visão estratégica para a convivência na região mais povoada do nosso semiárido. Nós sabemos que 90% do nosso território de Pernambuco está sujeito à desertificação, segundo os cientistas e os estudiosos. Nós sabemos que aqueles que estudam mudança climática dizem, meu caro Geraldo Freire, que em 2040, que é amanhã, 2040 é amanhã, daqui a pouco chega, a gente pode ter 20% a menos de chuva e 1 grau a mais na temperatura média. E nós precisamos preparar para que, primeiro, para que não haja essa mudança, tem que ter cuidado com a natureza, tem que ter replantio de mata ciliar, tem que se cuidar da água. Não se pode ligar uma torneira e uma mangueira para lavar um carro, atender o telefone e deixar a água lá lavando de todo jeito. Essa é uma compreensão que o mundo todo está tendo, porque no mundo afora já existe disputa armada por água. A água é um bem finito e nós precisamos ter essa visão, que é uma visão que vai além, né, de uma obra. É uma visão que estrutura um pensar estratégico sobre uma questão central que marcou a vida do Nordeste até a data de hoje. Durante muitos anos se fez política no Nordeste na base da água, negando carro-pipa, lata d'água ao pobre miserável, trocando por voto, e eu tenho a honra de dizer que nós juntos estamos rompendo essa velha política, afirmando outro tipo de posição, que vai construir cidadania, liberdade na vida das pessoas, que vão desde a zona rural. Até 2014, Aldo não disse aqui, mas até 2014, toda a casa do mundo rural de Pernambuco está referenciada pelo GPS e terá uma cisterna. Toda a casa, não é uma nem duas, não é de alguém conhecido, outro que é mais próximo politicamente, não. É uma política pública, é todas as casas.
e nós estamos tendo a alegria de ver aqui mesmo, as pessoas da comunidade aprendendo uma profissão e reproduzindo esse conhecimento e fazendo as cisternas. São mais de 2.000 pequenas barragens sendo construídas nesse mundo rural, aonde nós marcamos cada uma delas com a ajuda dos conselhos municipais, das prefeituras, para fazê-las de um conjunto de sistemas de abastecimento de água que estamos conveniando, inclusive, com os municípios, para que os municípios possam fazer, fora um conjunto de obras que os prefeitos elegeram agora no fundo estadual que nós criamos, que muitos prefeitos colocaram novos sistemas de abastecimento de água. E aí vem a questão da adutora do Agreste. A adutora do Agreste, aqui muito se falou, né, sobre a sua história, sobre a história do eixo leste da transposição do São Francisco. A história dessa transposição é uma história longa, como todos sabem, começou com Pedro II. Pedro II, numa grande estiagem, em 1857, pede para que 2 gringos engenheiros venham aqui e eles acertam exatamente uma volta que o rio dá, próximo de Cabrobó, aonde eu tive a honra de ir ao lado do presidente Lula, lá em 2007, 2008, para o início da transposição do Rio São Francisco, nesse mesmo lugar, onde depois, já com o GPS, se definiu a tomada do eixo norte, que é o eixo que deu mais polêmica no debate com os ambientalistas, com todos que eram contrários à transposição, e o eixo leste, que não estava no projeto, e entrou no projeto. Por esse debate que aqui o professor Almir Cirilo fala e recorda ele, a assessoria que ele e o ex-ministro Sérgio Rezende deram ao doutor Arraes para fazer o debate ali nos idos de 97, quando se retomou o projeto da transposição do São Francisco, nasce exatamente o eixo leste, que é o eixo que possibilita ao agreste paraibano e ao agreste pernambucano receber essa água. Esse eixo é o menos polêmico. Ele pede 26 metros cúbicos de água, 26 metros cúbicos de água por segundo. Quando o rio está fraco, ele chega lá na foz entre Alagoas e Sergipe, no Oceano Atlântico, ele chega com 500 metros cúbicos por segundo. Ele está menor marca dele. Nós estamos falando que esse eixo tira 23 metros por segundo. Essa adutora desses 23 quer 4. Esse eixo encontra o primeiro perímetro irrigado público deste estado, antes mesmo de Petrolina, que é o perímetro do Poço da Cruz, que foi abandonado durante anos e que está sendo restaurado nesse momento, que é onde primeiro a água do São Francisco vai chegar, que é onde durante muito tempo, inspirado na produção que Pesqueira e Arco Verde fez durante muitos anos para embalar a industrialização de alimentos, que gerou nessa região pleno emprego nos idos de 60 e que perdeu-se porque o clima mudou e aí deixou-se de faturar e se abriu horizonte de irrigação e levou-se as indústrias daqui, e aqui ficou-se durante muitos anos falando daquilo que já tinha sido sem conseguir falar do que ia ser. E nós hoje estamos falando de um tempo, o que vamos ser no futuro. O que é que vamos ser no futuro? E aí não é só a água, me permitam, não é só a água. É um grande processo de interiorização também das oportunidades do conhecimento. Me honra muito a generosidade do povo pernambucano, me fez governador por 2 vezes, ter assistido e ter podido ajudar ao meu estado ter em cada uma das suas micro-regiões uma faculdade pública,
seja por iniciativa da UPE, seja da Universidade Federal Rural, como fez o presidente Lula, e quando nós expandimos a Univasf, saindo ela do papel e ter 3 campos na Bahia, no Piauí e em Petrolina. Esse processo, ao lado das escolas técnicas, ao lado da escola integral, ao lado de programas inovadores que estão efetivamente colocando a educação um valor diferente do que ele tinha. Isso, com a obra da Transnordestina, vai legar nas próximas décadas uma outra situação econômica, Mas para isso é importante que a gente possa construir a unidade política dos pernambucanos em torno de projetos. Eu dizia lá em Garanhuns, quando fui fazer o primeiro debate sobre essa obra, era presidente da Associação dos Municípios do Agreste Meridional, Catão, que está aqui. E eu me lembro, Isaías, dizendo naquele momento, que eu via Pernambuco se unir em torno de Suape, todo mundo do interior da cidade defendia Suape, era bom. Mas nós queremos ver Pernambuco unido em torno desse projeto, para que ele chegue aos 68 municípios. Esse projeto tem que ser de todos os pernambucanos, de todos os partidos, de todos os credos políticos e religiosos. Todos devemos abraçar esse projeto como um projeto importante para a vida, para o desenvolvimento, para um futuro mais equilibrado. E com certeza esse projeto vem de um debate político, da política que muitas vezes é tão desvalorizada e que nós cuidamos de valorizar. Se não fosse uma posição política corajosa de ir contra, muitas vezes, aqueles que estavam no governo de então e que pensavam que ia fazer um debate formal, não vamos fazer um debate com conteúdo, quem sabe não existia nem eixo leste, muito menos canal de aproximação, e portanto não haveria a adutora do Agreste. Por isso eu me sinto no dever de aqui prestar uma homenagem a um homem com quem aprendi muito, sobretudo aprendi a importância da água na vida das pessoas. Queria prestar uma homenagem ao governador Miguel Arraes, que cumpriu o seu dever de fazer um debate, de colocar uma posição política, de não temer levantar posições que muitas vezes podiam contrariar alguns, mas no final venceu a ideia, uma ideia que servia a muitos. E me permitam também aqui prestar um reconhecimento a um outro brasileiro com quem tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito, que é exatamente o presidente Lula, que colocou essa obra nos debates que fizemos sobre a transposição. Em determinado momento parecia ser só o canal, e eu me lembro de estar ao lado do presidente Lula em debates, Fernando lembra disso, Almir, João Bosco e Roberto, nas visitas à transposição, o que nós peiticamos para ficar pronto o projeto do canal de aproximação até Arco Verde, para que ele não houvesse o canal e a água passando lá ao longe, como muitas vezes acontece na vida do povo. Passa uma adutora numa vila e ninguém se lembra de deixar uma peninha d'água para 200, 300 casas que vivem ali. Daqui a pouco o povo arruma um jeito, né? Já que as autoridades não dão um jeito, o povo arruma um jeito. Nós encontramos o caminho de fazer o projeto, e eu quero aqui agradecer à presidenta Dilma a confiança de ter delegado ao nosso governo fazer esse projeto, que é um projeto difícil de engenharia, uma obra importante. O ministro Fernando Bezerra participou desse debate para que não haja efetivamente uma dissincronia entre a obra da adutora e a obra do canal de aproximação. Nós, nos próximos dias, deveremos lançar a licitação do canal, que vai buscar água no canal leste, vai trazer até Ipojuca
nas estações que vão ser feitas de bombeamento, nos reservatórios, nas estações de tratamento e fazer esta obra acontecer. Uma obra que agora os 2 trechos tem projeto executivo feito pelo nosso governo, e aqui vale a máxima que muitas vezes ouvi nas experiências administrativas com o doutor Arraes e com o presidente Lula. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas não tem a ideia nem o gosto de fazer. Outras vezes você tem a ideia, mas não tem o jeito de fazer o projeto. Às vezes você tem um projeto, mas não tem o gosto de fazer. E é mais importante a gente saber que dinheiro não compra o gosto de fazer. Dinheiro não compra o gosto de fazer. Mas o gosto de fazer leva a gente a ter o projeto, e o projeto arruma o dinheiro. O que não arruma dinheiro é choro baixo. Choro baixo não arruma o dinheiro. Quem arruma o dinheiro é ter projeto bom e força política. Força política arruma e faz com que os projetos aconteçam, como os projetos têm acontecido. Eu tenho clareza de que nós vamos, com a ajuda do ministro Fernando Bezerra, colocar no PAC 3, que vem aí, esses projetos da 3ª etapa da adutora do Agreste, para que a gente possa levá-la ao conjunto dos municípios que o projeto atingiu. Este que é o maior projeto. Ontem nós tivemos no Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, vizinha à Volta Redonda, onde está a siderúrgica que Getúlio Vargas conquistou no Brasil, ali nos idos da Segunda Guerra. Quando o Brasil negociou a entrada da Segunda Guerra, uma das condições foi a usina, que ali é o Vale do Ferro, do Aço, e junto a 75 anos os franceses construíram uma fábrica da Saint-Gobain, que é líder na produção de tubos de ferro fundido. E ali nós ficamos sabendo que aquela fábrica vai trabalhar um ano para essa encomenda. Lá nós encontramos trabalhadores que estavam com medo, porque o boato lá é que ia haver desligamento, não ia ficar mais no 3º turno, porque as encomendas tinham caído. E no meio daquela multidão tinha um cidadão, filho de Águas Belas, que estava lá e que me disse que ia fazer os tubos ia tomar conta dos outros para fazer os tubos muito bem feitos, que sabia que esses tubos iam levar água para a terra que ele tinha deixado há muitos anos, mas que ele amava muito e que muitos dos deles ainda continuavam a viver ali. Nós estamos vendo aqui a capacidade que tem o investimento na economia, a importância que é alavancar os investimentos. Por isso que nós, desde o início do mandato dos senhores prefeitos, das senhoras prefeitas, cuidamos de arrumar recursos para também, em outra escala, os senhores investirem no calçamento, no pequeno abastecimento d'água, para que a economia rode. A gente viu o que uma compra aqui repercute lá. Por isso a gente precisa garantir que a parceria federativa reserve recursos para os investimentos caminharem no sentido de construírem dias melhores na vida do nosso povo, mas sobretudo o papel de animar a nossa economia. Esta obra é uma obra importante porque ela vai legar ao Agreste, não é um sistema de abastecimento d'água. Eu aprendi isso ouvindo aqui os universitários. Nós vamos ter um sistema para gerenciar as águas. Quando você faz uma pequena adutora, não falta quem apareça e diz, olha, deixa esse sistema velho para lá que não presta, que a maneira você faz o novo e abandona o velho. Você tem que manter os dois. Nós vimos isso em outras situações, como na adutora do Oeste, onde muitos disseram, ó, deixa aquela barragem que a água não presta, só quero a água do São Francisco. Quando é agora o nosso serviço é fazer os antigos sistemas reforçarem o que existia.
Então, este sistema, ele nasce com uma característica muito importante, é a visão de ligar com o que já existe. Não é só de água do São Francisco que nós vamos construir o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico no Agreste. Nós vamos precisar de todos os outros mananciais existentes e outros que vamos fazer para que eles interligados, eles possam servir ao manejo das águas. Vai ter uma hora que a gente não vai precisar tanto da água do São Francisco, que a gente não vai usá-la, porque bombear água de 400 metros, de 100 quilômetros, é muito mais caro. E a gente precisa ter a visão de que o rio São Francisco tem múltiplos usos. Nós não podemos deixar que avance o mar sobre ele, senão ele saliniza. A gente tem que ter a visão da responsabilidade ambiental com o rio. Esse sistema, portanto, ele é o primeiro sistema integrado, feito para 60 cidades dessa forma. É uma coisa muito mais complexa, muito mais bonita do que um simples adutora, um simples ramal. E por fim, a alegria de poder ver que ele vai funcionar antes de beber água do São Francisco. Ele vai beber água dos poços que começaremos já nos próximos dias a perfurar na bacia do Jatobá aqui perto. Ontem lançamos a licitação para buscar água para socorrer Arco Verde, 70 quilômetros de tubo até Arco Verde. São 20 poços que nós vamos fazer e 2 poços profundos, muito profundos, que a CPRM vai fazer, de 700 metros, autorizados pelo governo federal. E essa bateria de poços vai botar água nesses tubos. Antes de entrar a água do São Francisco, a gente vai usar essa adutora para transportar água para onde precisa de água. Por isso, a nossa satisfação de aqui poder estar, o nosso agradecimento a todos que nos ajudaram, ao governo federal, aos governos municipais, aos companheiros do governo do Estado, todos que se envolveram no licenciamento ambiental, na modelagem da forma de fazer, e com certeza vamos fazer essa obra com muito gosto. Essa é uma obra que tem um prazo de entrega de 24 meses, mas que antes de chegar ao 24º mês, ela vai sendo entregue de forma fatiada, porque vai ficando pronto e a gente vai entregando, já que em muitas cidades você já tem o sistema de tratamento instalado, o PRORED feito, que a gente vai poder usar esta obra. E que ela fique efetivamente no compromisso de todos nós. Quando a gente eleger uma dezena de ações importantes para o futuro de Pernambuco, ou encher uma mão com prioridades para Pernambuco como um todo, a gente com certeza, todos nós do sertão, nós do Agreste, da zona da mata, da região metropolitana, precisamos colocar entre as principais ações para o futuro a adutora do Agreste, mas a visão de recursos hídricos, de salvar os rios do Agreste, de cuidar dos sistemas já existentes, para que a gente possa ver o povo do Agreste ajudando ainda mais Pernambuco a crescer com qualidade, a se desenvolver, e os filhos do Agreste poderem ficar aqui, crescerem aqui e fazerem daqui um lugar muito melhor para a gente trabalhar, mas ainda melhor para a gente viver. Que Deus abençoe os trabalhadores, os 600 trabalhadores que amanhã começarão esta bela obra.